Todo mundo está vendo que Cuiabá está cheia de buracos. Todo mundo está vendo que o centro de Cuiabá está totalmente abandonado. Todo mundo vê que a nossa cidade continua de costas para o rio Cuiabá. Ficar falando dos problemas de Cuiabá é chover no molhado. Aqui no Cuiabá Pode Mais a gente quer falar de soluções para Cuiabá. E hoje eu estou recebendo uma pessoa que conhece muito Cuiabá, especialmente a área mais sensível da nossa cidade, que é a área da saúde. Daniele Carmona. Daniele Carmona, que teve a oportunidade de ser interventora na saúde de Cuiabá de março a dezembro, Dani? De março a dezembro. Março a dezembro, isso. Que foi uma decisão judicial que falou, ó, a prefeitura não está dando conta, tem muitos problemas à saúde, a justiça falou bem assim, ó, Estado, você vai gerir a saúde. E aí o governador escolheu a Daniele Carmona para poder administrar essa pasta, essa secretaria. Mas antes de tudo, Dani, se pudesse apresentar, quem é Daniele Carmona? Carmona é uma enfermeira, servidora pública, né, do município de Cuiabá há 15 anos. Já atuei em diversos setores da administração da saúde municipal, desde a regulação até a parte da terciária, e também atuei como secretária executiva e de regulação da Secretaria Estadual de Saúde. E então estamos há 15 anos aí na lutando para ver melhorias na saúde pública do município principalmente. Ao longo da intervenção, que foram aproximadamente 10 meses, nós verificamos diante de inúmeros problemas quais seriam os mais urgentes para poder garantir o mínimo de um atendimento digno para os usuários do SUS aqui na capital. E com isso nós demos prioridade principalmente na melhoria da atenção primária à saúde. Por quê? Porque é a porta de entrada do usuário no Sistema Único de Saúde. Unidades extremamente sucateadas, com déficit de profissional, falta de medicamentos, falta de insumos, faltava médicos. E a gente trabalhou muito com toda a equipe para poder garantir os médicos, os medicamentos e os insumos. E começamos a trabalhar com a reforma de todas essas unidades. O tempo foi muito curto, porém nós conseguimos reformar... 10 meses. 10 meses. É muito curto. Nós conseguimos reformar 7 unidades básicas de saúde. Conseguimos inaugurar a UPA Leste, que é a UPA do Jardim Leblon, que há muitos anos estava em reforma. Conseguimos dar um novo ambiente de trabalho para o Centro de Especialidades Médicas, que antes ela atuava lá na Getúlio Vargas, num prédio antigo, sucateado, e hoje tem uma estrutura com garantia de consultórios para todos os profissionais, para que possam cumprir a carga horária e um ambiente adequado, acolhedor, que garante a melhoria desse atendimento também. Dani, você falou de atenção primária. Quando eu tive como vereador, a gente frequentemente fazia as nossas reclamações, alguns falam denúncias, né? Por conta do estado, da situação física dessas unidades de saúde. E da falta de médicos, enfermeiras, faltando geladeira. Faltava geladeira para poder ter ali as vacinas. Qual que é a importância da atenção primária? E o que é a atenção primária? Porque quem está nos acompanhando às vezes não sabe. Falar o que é atenção primária, secundária, ele não sabe. O que é atenção primária e qual que é a importância dela para poder cuidar da saúde de uma criança, de um idoso, de quem recorre à saúde pública de Cuiabá? Bom, a atenção primária, ela é composta pelas unidades básicas de saúde, que são conhecidas como os postinhos de saúde, PSF, saúde bucal. Então, são unidades que são referência como porta de entrada para todos os usuários do Sistema Único de Saúde. Essas unidades básicas de saúde, elas atuam na prevenção, na promoção da saúde e no acompanhamento de todos esses pacientes. Ela é de fundamental importância, porque uma vez que esses atendimentos eles funcionam, vai diminuir os encaminhamentos para as unidades de pronto atendimento e também com o agravamento da saúde para os hospitais. Então, hoje, havendo fortalecimento dessas unidades, buscando a promoção da saúde, que ela entra consultas com clínico geral,
pediatra, acompanhamento de pré-natal, tem a vacinação, tem os professores... Prevenção mesmo, prevenção mesmo. Negócio, identificar o problema antes dele acontecer. Isso, antes dele acontecer. E nós temos peças-chave também nessas unidades, que são os agentes comunitários de saúde e os agentes de endemias, que eles fazem esse contato junto ao usuário no seu domicílio. Então faz o acompanhamento, o que está acontecendo com aquela família na residência dela, por quê? A saúde, ela tem que ser analisada num contexto, é o bem-estar físico, mental e social daquele indivíduo, não é apenas a doença em si, ela não pode ser Não é só curativa. remédio, não é só operação, nenhum. cirurgia, não. De jeito nenhum. Então, a partir do momento que a unidade básica de saúde começa a ser resolutiva, vai diminuir os agravamentos das doenças e vai diminuir também o custo aos cofres públicos, porque você evita os encaminhamentos, a lotação nas UPAs, nas policlínicas e bem como nos hospitais. Então você acredita que uma das soluções tanto é que vocês fizeram isso você fez isso quando teve com uma interventora, uma das soluções para a saúde de Cuiabá é fortalecer cada vez mais essa atenção primária, essas unidades de saúde, os postinhos de saúde que estão lá na ponta, fortalecer também a questão dos agentes de saúde, agentes de endemia, e isso é uma solução que todo e qualquer município quer ter uma saúde minimamente digna para as pessoas, é fortalecer a atenção primária, lá na ponta, é cuidar das pessoas quase que dentro de casa, Isso. Antes delas terem que vir para uma UPA, ter que vir para um hospital, é fundamental isso. Exatamente. E como vocês solucionaram a questão dos profissionais? Porque eu lembro que infelizmente a gente viu em Cuiabá, inclusive tem operações policiais que surgiram por conta disso, até a saúde era utilizada como cabidão de emprego para poder agasalhar aliados políticos do prefeito ou próximos a ele, não tinha concurso público, não tinha processo seletivo. Como vocês fizeram para solucionar isso? E se você acredita que tem como, o concurso público é a solução para que os melhores profissionais lá estejam, sob pena da gente viver nesse chique-puxa, né? Um profissional fica um período, aí moldo político tem que mandar embora e vai indo embora. Como vocês solucionaram isso num curto espaço de tempo e como você vê para o futuro para que Cuiabá possa melhorar ainda mais essa atenção primária? Bom, o vínculo que o profissional precisa ter com a comunidade, ela não pode ser muito curto, né? Precisa de um tempo para esse estreitamento. Por isso a importância de servidores efetivos, que ele vai ficar mais tempo, ele vai ser capacitado, ele vai ser treinado, ele vai conhecer a comunidade e conhecer também o comportamento dessa comunidade do seu território. Nós trabalhamos muito agilizamos, né, a homologação do concurso público, convocamos na época todos os médicos para assumirem e também fizemos processo seletivo para a cobertura das unidades que não foi possível compor com servidores efetivos, né? Fizemos mais de um processo seletivo, nós pedimos também apoio ao Ministério da Saúde no programa Mais Médicos, então nós observamos inclusive que haviam profissionais que estavam há 15 anos numa determinada unidade e esse profissional, ele tem um apelo muito grande da população para que ele não fosse remanejado. E quando ele escolhia ser remanejado, acabava virando uma confusão. Por quê? Porque já tinha um elo com a comunidade. As unidades básicas de saúde, de acordo com, inclusive, o Ministério da Saúde, para que ela funcione, é muito importante este vínculo. Então, o vínculo com o servidor efetivo, ele acaba sendo por um tempo grande e isso acaba colaborando com os outros servidores também. É aquele negócio, né? Minha filha tem um pediatra desde que ela nasceu. Ela vai no mesmo pediatra, minha esposa sempre leva no mesmo. Quando minha esposa dá uma gripe, dá alguma virose na minha filha, e ela vai até esse médico, querendo ou não, ele já conhece o histórico. Exato. Ele tem ali anotações das vacinas que ela tomou. Isso melhora o atendimento, traz uma relação de confiança também para a mãe, para o paciente. Que é primordial. Que é primordial, né? Já que ele confia, sabe que aquele médico conhece o seu histórico clínico e pessoal de saúde. Então, isso o vínculo efetivo do profissional de saúde é fundamental para que essa entrega da saúde ela seja efetiva, correto? Correto. Tá, vamos lá. Outro ponto importante que quando
a gente acompanha a saúde de Cuiabá, um dos principais problemas é a falta de medicamento. Isso é um caos. E alguns dizem que não tem como fazer uma licitação, que quando abre licitação não consegue a compra de todos os medicamentos. Outros já dizem que não consegue porque ninguém quer vender para Cuiabá, porque Cuiabá tem fama de mal pagador. E até teve um escândalo na época dos medicamentos vencidos lá no centro de distribuição de medicamentos da capital. Como vocês viram isso quando vocês chegaram na intervenção e quais soluções vocês tentaram apresentar nesses 10 meses e solução que nós podemos ter para o futuro, né? Como Cuiabá pode resolver esse problema de desabastecimento de medicamentos? Bom, isso é fato, a falta de credibilidade, né, dos fornecedores junto ao município de Cuiabá por causa da inadimplência. Quando a intervenção assumiu, tinha mais de 54% dos itens básicos em falta, com estoque zerado nas unidades de saúde. Itens básicos é aquela lista que o Ministério da Saúde apresenta e fala, isso daqui é obrigatório. Isso é obrigatório, tem em todos os postinhos. Então não eram apenas os medicamentos para pressão, para diabetes, existia um rol de medicamentos em falta e com estoque zerado. Muitos fornecedores na época queriam receber o passado para que fornecesse novos medicamentos. Então nós fizemos várias tratativas com os fornecedores locais para que nos fornecesse os medicamentos no menor tempo possível. Por isso a preferência por fornecedores locais. E até pelo fato do governo do estado estar bem posicionado com a questão dos pagamentos nos fornecedores, isso acabou fortalecendo. Então nós conseguimos garantir, inicialmente fizemos uma compra de 5 milhões para os medicamentos básicos e alguns medicamentos que estavam em falta na urgência e emergência. E ao longo desse processo nós fizemos a adesão ao consórcio do Cisvarc, que é composto pelos municípios da Baixada Cuiabá. Isso, exatamente. E com ele nós conseguimos uma garantia de disponibilidade de medicamentos de forma contínua. Mas qual foi uma das situações que foi muito difícil? Quando a gente fazia análise da série histórica dos medicamentos dispensados, era muito baixo, porque além de um sistema totalmente ruim de ser manipulado, existia falta de medicamentos também nas unidades. Então aquele histórico, ele era subdimensionado. O consumo era baixo porque a disponibilidade de medicamentos exatamente. Era baixa. Então nós precisamos de um tempo para que não fizéssemos uma compra muito alta, né, com risco de perder medicamentos, mas uma compra que pudesse suprir pelo menos por 60 dias. E assim nós fomos trabalhando. Os medicamentos que nós não conseguimos deixar abastecidos eram medicamentos que estavam em falta com os próprios fornecedores mesmo, né? Então, assim, medicamentos de uso controlado, até porque a demanda, quando a gente começou a fornecer esses medicamentos, a demanda aumentou muito. Porque começou a ter disponível, as pessoas falaram, opa, Exatamente. eu não preciso mais tirar o dinheirinho do meu bolso, que já é curto, para comprar um medicamento, já que lá no postinho agora tem. Exatamente. Antes não tinha. Só que aí o que nós começamos a observar também? Conforme foi chegando o fim da intervenção, muitos começaram a ficar com medo de faltar novamente. Não, os próprios usuários. De faltar medicamentos, começavam a procurar as unidades querendo já fazer estoque dos medicamentos, né? Então a gente teve muito controle quanto a isso, mas de qualquer forma nós trabalhamos para manter um estoque nas unidades, todas as unidades de saúde até dia 30 de janeiro, considerando que haveria aquele período de transição e que a população não padecesse com isso. Mas no CDMIC nós deixamos um estoque grande, muitos medicamentos que vão vencer no ano que vem, e o outro, de acordo com o consumo, teriam que fazer novas aquisições, né, passado o mês de fevereiro. Então, quanto aproximadamente foi apurado pela intervenção que era a dívida da saúde de Cuiabá, que vocês conseguiram levantar? Bom, nós temos que foi confirmado pelo próprio prefeito, né, no mês de abril do ano passado, 345 milhões. Isso da saúde? Da saúde. Então, querendo ou não, para quem nos acompanha agora, se você vende roupa, se você vende carro, se você vende pneu, você tem uma empresa, você entrega esse produto, automaticamente você precisa receber. Se você não recebe, você tem um déficit no teu caixa, você tem uma dificuldade no seu giro da tua empresa. O que acontece, que nós vamos explicando em Cuiabá, é que muitas empresas, grandes fornecedores do Brasil, não queriam mais fornecer para Cuiabá, porque eles forneceram em outros momentos
só que não receberam, aí ficaram essas dívidas que são mais de 300 milhões de reais. Então, essa falta de credibilidade prejudica, até porque quem paga mal acaba tendo que pagar juros, acaba tendo que pagar multa, acaba que vai ter que comprar de outro fornecedor que talvez vai vender mais caro. Então, o próximo prefeito de Cuiabá vai ter que trabalhar muito isso também, né? A questão da credibilidade do gestor, que é honrar os seus compromissos. Aquele negócio, os juros é baixo para quem paga certinho. Quem paga mal, infelizmente, não tem crédito na praça e quando precisa, numa situação de urgência, acaba tendo que comprar caro ou de quem está disponível, quem vamos dizer assim, quem aceita ainda vender para esse comprador. Então essa crise de credibilidade Cuiabá precisa superar também para que a sua saúde caminhe de forma mais tranquila. Então, Dani, nós estamos passando aqui na Avenida João Gomes Sobrinho e aqui eu tive nessa inauguração. O que é o SAI? Bom, o SAI é um serviço de atendimento especializado onde a sua demanda são de pacientes portadores do vírus HIV. Né, antigamente funcionava lá no Grande Terceiro. Eu tive lá algumas vezes, era um prédio que pombo andava dentro do prédio, tinha muita infiltração, um atendimento tanto quanto indigno. E aqui foi feita uma reforma, foi feita uma adequação nesse prédio para poder receber esses pacientes? Sim, nós fizemos a locação desse imóvel, o proprietário já deu totalmente reformado, com amplas salas, né? Legal. Então não teve custo de reforma para o município? Não, nenhum, foi todo feito pela empresa proprietária. Então aqui nós conseguimos garantir um ambiente também para os usuários. Eu vou pedir, enquanto ela está falando, nós vamos jogar algumas imagens lá de dentro, que eu tive aqui no dia da entrega, né? A gente consegue colocar. Aqui tem o histórico, os servidores daqui sofriam, né, do SAI sofriam muito. Lá no antigo SAI, tinha telhado caído, quando chovia, xixi de gato, de rato, escorriam nas salas, chegou a cair gato já de lá em pleno atendimento. E era uma unidade que ela não comportava mais nenhum computador na questão de rede lógica. Então, nenhuma reforma naquele momento era viável. Então, nós priorizamos por essa alocação, garantindo todo um atendimento de farmácia, de laboratório, de equipe multiprofissional, para atendimento desses usuários. Até porque o paciente com HIV, ele já tem uma imunidade reduzida e o que ele mais precisa é de um ambiente que tem uma sanidade, uma limpeza, questões sanitárias extremamente eficientes, não só dentro do atendimento público, mas também dentro da sua casa, né? E aqui eu recebi, quando eu estive nessa inauguração, eu recebi muito feedback positivo de alguns pacientes e também de servidores, porque quando eu estive como vereador eu recebia muita reclamação deles, eu acompanhei alguns casos, era literalmente, aquilo lá mais parecia não sei, uma casa abandonada, um casarão abandonado e que não estimulava, até porque o servidor e qualquer um que trabalha, você procura estar num ambiente saudável, um ambiente gostoso, um ambiente que você sai de casa falando, estou indo trabalhar, que legal, vou para aquele ambiente gostoso. Lá não, lá era um ambiente que eu confesso que eu acho que os servidores se sentiam extremamente desmotivados de estar lá e quem era atendido lá certamente se sentia muito mal ao estar naquele ambiente. Então essa foi uma grande conquista, né? Como essa unidade, como SAI, quantos foram os postos de saúde reformados nesse período? 7 postos de saúde em 10 meses. Em 10 meses. Em 10 meses. Inclusive 2 deles nós inauguramos, eram unidades que estavam abandonadas com reforma há mais de 3 anos, que é a unidade de saúde do Imperial e a do São Gonçalo, com 3 equipes. Daniele, uma das coisas que a gente escuta muito quando fala da saúde de Cuiabá é que Cuiabá sustenta a saúde do estado. Porque vem muitos pacientes do interior, isso sobrecarrega a saúde de Cuiabá, e isso acaba que dificulta o atendimento dos pacientes que são de Cuiabá, que Cuiabá não deveria mais receber paciente do interior, as cirurgias acabam que encarecem, muitas coisas são reguladas para os hospitais de referência, como São Benedito, HMC, que a prefeitura administra, e isso inviabiliza, nunca vai fechar a conta da saúde de Cuiabá. Eu queria que você falasse um pouco disso, pensando no SUS, o que é o SUS, né? E se essa premissa é verdadeira, isso que é falado é verdadeiro. Bom, muito se tem falado sobre isso, mas o que é importante a gente considerar? Cuiabá é a capital, então as maiores tecnologias vão estar instaladas aqui nas unidades de saúde da capital. Mas, para você vender um serviço do seu município, qualquer que seja ele, uma consulta, um exame para outro município,
existe uma pactuação, que a gente chama de pactuação pactuada integrada. Ou seja, o município que quer mandar um paciente para cá, ele precisa pagar. Mas o que acontece? Esses valores, eles são baseados na tabela SUS, que é uma tabela defasada. Então, se o município X... A tabela SUS é um preço que o Sistema Único de Saúde estabelece para cada estabelece, procedimento. é definido, tem uma tabela. Então, por exemplo, o município de Acorizal pactuou aqui na capital 20 consultas em ortopedia. Cada consulta custa R$10. Só que quando esse paciente vem, primeiro que o município acaba pagando mais do que R$10 uma consulta. Aí esse paciente ele precisa fazer um exame, ou ele vai fazer uma cirurgia. A partir do momento que ele já está aqui, ele realiza e isso não é cobrado do município. Certo. Entendeu? Agora tem outras situações também. Cuiabá tem várias instituições que é referência. Quando é referência, você tem que atender no mínimo 30% de pacientes de outros municípios. Sim. O Estado, ele cofinancia esse valor. Então, temos os filantrópicos, nós tínhamos o São Benedito, que também... Nós podemos colocar aqui o Hospital Geral, Santa Helena, tem o Câncer, tem o Hospital Júlio Miller, inclusive, também, que recebia esse aporte. Mas tudo isso precisa ser demonstrado com dados, a gente não pode só falar. Eu tenho ouvido muito recentemente o pedido de estadualização do HMC, porque o HMC atende 60%, 80%. Mentira, atende 30%. 30%, 30%, exatamente. Então, há uma... E está nessa pactuação, está nessa... Sim, exatamente. Então, assim, agora o dinheiro da pactuação, ele está sendo insuficiente, é preciso fazer uma mesa de negociação. Todo mês apresentar dados. Sim, mas tem que apresentar dados, não é só falar. Existe o Conselho de Saúde, existe a Comissão Intergestores Tripartite, que é uma instância de pactuação, existe a Comissão Intergestores Bipartite, que é quando tem a validação do Estado para cofinanciamento, repactuações. Então, tudo isso precisa de uma mesa de negociação, isso precisa ser discutido. Espaço por gestão, então, né? Exatamente. A prefeitura mensurar dados, Perfeito. Sentar à mesa com o governo do Estado, com o governo federal e apresentar e falar, nossa realidade é essa, sob pena a gente não dá conta mais de manter os atendimentos. Só para você ter uma ideia, o São Benedito recebia 1 milhão de cofinanciamento. Só que não só aqui para Cuiabá, mensal. Para todos os municípios que recebem o cofinanciamento. Para você receber, você precisa comprovar que atendeu 30%. Há uma série de exigências. E aqui a gestão municipal não apresentava os relatórios do São Benedito. Então, por isso, foi suspenso. Se você não tem a comprovação de que está sendo atingido, vai ser suspenso. Então, precisa sentar, negociar, provar. Ano passado, com a intervenção, nós iniciamos um estudo da APPI, porque ela é totalmente defasada. Mas o tempo foi muito curto, a gente não conseguiu avançar. Finalizar. E ela consta no TAC para que dê andamento e seja finalizado, para que realmente, se está atendendo a mais, precisa receber, não pode ser penalizado. Assim como todos os outros municípios. Agora, é claro que Cuiabá sempre vai atender uma quantidade maior, porque tem as maiores tecnologias, os maiores serviços estão todos aqui. E aqui é mais fácil ter especialistas em determinadas áreas da saúde, né? Sim, eu ouço claro. muito do interior, às vezes alguns dizem, nós precisamos ter um neurologista aqui na minha cidade, precisamos ter um cardiologista aqui na minha cidade, mas não há profissionais na região que morem lá ou que aceitem ir atender naquela região. Por isso, acaba que os grandes centros como Cuiabá, Sinop, Rondonópolis, Tangará, enfim, os municípios polo, em regra, eles já têm profissionais em determinadas áreas também que podem atender essas especialidades. Isso acaba que, sim, naturalmente, traz os pacientes para esses centros, aumentando a carga de atendimentos nesses locais, né? Exatamente, até porque eles precisam de todo um aparato da rede, né? Sim. Vai ter um especialista em determinado município, ele vai ter a oferta de determinados exames para que ele possa fechar um diagnóstico, iniciar um tratamento. Porque se não tiver isso, não tem por que nem ter um especialista em determinadas áreas. Se não tem como dar seguimento. Mas assim, a atenção básica a gente vê como uma proposta de fortalecimento mesmo, para que diminua esse impacto. Não, a galera é o seguinte, deu dor de cabeça,
todo mundo corre na UPA. Deu qualquer feridinha na criança, corre na UPA. Por quê? Porque ele vai no postinho, não tinha médico. Vai no postinho, não tem medicamento. Vai no postinho, é o que eu via. E aí acontece aquele negócio de sobrecarregar a UPA, né? Porque acaba que a unidade de pronto atendimento, os casos que acabam sendo prioritários lá é uma quebradura, alguém que se acidentou, alguém que está tendo uma criança que está tendo uma convulsão, algo assim, para tudo para atender essa criança, atender essa pessoa. E aí as pessoas acabam que vão lá por conta de uma simples dor de cabeça, por conta de um simples, sei lá, uma feridinha que deu às vezes na pele, que é preocupante sim, mas às vezes não é tão urgente quanto. Não é uma urgência, né? E aí acaba lotando, a pessoa chega às 7, 8 horas da manhã, vai ser atendido às 5 da tarde, e aí sobrecarrega toda a UPA, sobrecarrega a policlínica e não dá a vazão necessária, já que a primária não está funcionando. Se não funciona a primária, sobrecarrega as outras unidades de saúde. Exatamente. Eu até falava muito à época que cabia, por parte do poder público, fazer uma campanha de conscientização. Qual é o papel de cada unidade de saúde? Se eu tive um problema X, onde eu devo procurar? Como não tinha isso, e as pessoas não têm obrigação de saber também, se não é divulgado eles não têm obrigação de saber, as pessoas viviam na UPA, qualquer coisa que acontecia na UPA, porque sabia que lá ia ter médico. E lá vai ser assim, não só o médico. Se ele vai no postinho, às vezes ele... Opa, obrigada. Aqui é uma às vezes ele vai ter que agendar a consulta. Aí quando ele vai Opa, obrigada. Se ele vai direto numa UPA, na UPA, se precisa, ele vai passar pelo médico, se precisar, vai tomar um medicamento lá, se precisar, já vai fazer o exame laboratorial lá, vai fazer o raio-x lá e vai internar, coisa que ele não vai conseguir no postinho. E aí ele prefere ir para lá. Só que isso prejudica o atendimento daqueles de quem realmente precisariam de uma UPA. Por exemplo, hoje, segunda-feira, hoje e amanhã, todas as UPAs vão estar lotadas. Vai ter feriado. Não querendo atestado. Não, mas final de semana, a busca maior é por atestado. Na quarta-feira, à tarde, se for no Verdão, vai ser só para renovação de receita. Porque tem um médico da família que também atua lá e todo mundo gosta dele, então lota só para pegar. Dele? Só. Olha só. Então tem umas situações que precisam ser resolvidas para que funcione o sistema. Isso tem que estar funcionando o sistema, tem que ter uma comunicação bem feita, porque senão a população não entende, eu falo, ele Sim, não tem a população quer ser de atendida. adivinhar, né? A população quer ser atendida. Ela quer ser atendida. De novo, mas se não houver esse fortalecimento, e mais uma, a gente pensa muito, até o próprio Ministério da Saúde, ele tem trabalhado muito com a questão de aumento do número de horas atendidas no postinho de saúde, que é o programa Saúde na Hora. Certo. Esse programa, o que ele visa? Um postinho de saúde, normalmente ele trabalha das 7 da manhã e fecha às 5 da tarde. E para almoço. Então a ideia é não parar na hora do almoço e estender esse turno até às 19 horas. Até porque o trabalhador e a trabalhadora das 7 às 5 ele está trabalhando. Exatamente. Verdade. Então isso é importante, isso é bom. Mas para que possa fazer isso aqui, principalmente no município de Cuiabá, é preciso colocar para funcionar as 108 equipes que existem. Porque senão não vai adiantar, você vai encher, né, as unidades, porque vai ser um custo maior, porque você vai ter que aumentar a profissional, vai ter horária, exatamente, tudo isso é um custo para o município. Então, e se você tem outras que não funcionam, porque não tem médico, lá não tem medicamento, lá não tem condições de atender. Então, é um estudo que ainda precisa ser feito, né, desse fortalecimento, dessa melhoria, e daí pensar na ampliação desses outros serviços. Interventora, secretária, enfermeira, Daniele, diante da experiência que você teve como interventora e a experiência que você tem de saúde pública, que são poucos profissionais que têm, poucas pessoas que têm essa habilidade, têm esse conhecimento, porque você juntou ali uma capacidade de gestão e também uma capacidade técnica, afinal de contas você é da área. Quais seriam aí talvez algumas ideias que você tem, ou os projetos que já existam e que faltam ser implementados em Cuiabá para que a gente melhore a nossa saúde também? Isso num curto espaço de tempo, afinal de contas quem precisa de saúde não pode esperar. Bom, tem 2 projetos que nós iniciamos, né, no período da intervenção, mas não foi possível executar, por causa o período foi muito curto, mas que são de fundamental importância para a população. Nós temos observado aí o aumento de casos de pessoas com transtornos mentais, a falta de referência,
né? Então seria o fortalecimento dessa rede de atenção psicossocial no município de Cuiabá. O município de Cuiabá não tem leitos para internação, leitos de retaguarda para pacientes psiquiátricos, nem adulto, nem infantil. E nós elaboramos um projeto na época junto com o Ministério Público, conseguimos esse recurso junto ao Ministério Público para este fortalecimento da criação de leitos psiquiátricos em alguma unidade pública do município de Cuiabá, e bem como o fortalecimento, as melhorias de condições estruturais nos centros de apoio psicológico, que são os CAPs, e também as residências terapêuticas que estão totalmente sucateadas. É preciso ter uma referência para toda essa população. A residência terapêutica é para o dependente químico? Morador. Aquela pessoa que é em situação de rua. Pessoas com transtornos mentais que foram internados durante muito tempo e que foi abandonado pela família. Então, tem moradores de muitos anos e em estruturas muito precárias. Então, a saúde mental ela precisa ser olhada, ter um novo olhar, precisa ter um investimento. Por exemplo, nas UPAs ficam pacientes internados com um surto psicótico há mais de semanas, porque a única referência é o Adalto Botelho. Então, o município de Cuiabá precisa urgente da implementação deste serviço. E uma outra também, um outro projeto que a gente trabalhou muito é da implementação de um centro de referência em saúde da mulher. Cuiabá teve isso há muitos anos atrás e funcionava muito bem. Hoje as mulheres saem fazendo peregrinação. Então, ter um centro de referência vai ser importante para esse acompanhamento para a mulher, tanto para consultas em ginecologia, consulta em pediatria, pré-natal, acompanhamento para gestantes de alto risco, que hoje elas estão também, né, soltas aí nessa rede. Faça o atendimento, diagnóstico, tudo exatamente, num só lugar. Em um só lugar. Então, pega uma gestante, essa gestante, ela tem o período certo para realizar as ultrassons obstétricas. Muitas perdem esse tempo porque não consegue uma vaga para a realização desse exame na rede. Então, é um projeto que vai beneficiar muito as mulheres aqui do município de Cuiabá também. E acaba que isso também, tendo um acompanhamento correto, nós automaticamente vamos ter gravidez, todas as gravidezes que por ali passarem, mas melhor acompanhadas, diminuirá também a mortalidade infantil, né, em partos e acompanhamento de crianças que talvez tenham um desenvolvimento intrauterino, alguma forma anormal, facilitando ainda mais diagnóstico e diminuindo aquela pressão em cima dos hospitais que trabalham com os partos, né? Exatamente. Porque você já prevê o problema, você antevê ele, na verdade, faz um tratamento ainda na vida intrauterina da criança, porque a gente, por diversas vezes, eu recebi casos de mãe que talvez o desenvolvimento da criança, do feto, tinha um intestino que eu não me recordo o termo correto, não desenvolveu corretamente, aí vem naquele desespero, porque o parto já está quase 9 meses, e aí a gente fala, por que você não viu isso antes, né? Porque ela não teve oportunidade, a mãe não teve oportunidade. Isso é muito triste. De fazer um acompanhamento, né? Isso é muito triste. Quando a gente fala de políticas públicas de saúde, é justamente isso. É preciso em seu território conhecer, fazer, como a gente diz, o mapeamento, conhecer qual que é a necessidade da próxima. Conhecer qual que é a necessidade da sua população e ofertar serviços para este atendimento. Então isso vai garantir o acesso à assistência, né, melhorar o funcionamento da rede de atenção, e para os cofres públicos isso vai sair mais em conta. Sai bem mais porque barato. Porque você está trabalhando com prevenção, com promoção, não apenas na parte curativa. A gente precisa mudar um pouco esse foco aí, hoje eu vou atuar no modelo hospitalocêntrico, o investimento é só nos hospitais, nos serviços de alto custo. Se não atuar melhorando a assistência na ponta, nunca vai resolver os problemas. Gelo, né? É enxugar gelo. Todo dia vai estar derretendo e você vai ter que enxugar gelo. Exatamente, é isso mesmo. Aí, agora nós vamos chegando aqui no bairro Leblon. Essa UPA Leste, foi uma obra que ficou muito tempo parada. Isso daqui, salvo engano, foram 5, 6 anos de obra paralisada. E quando a intervenção pegou, como que estava essa obra? Falava-se que estava 99,9% pronto, e a gente falava, por que não começa então a funcionar?
E aí a intervenção pegou acho que foi em pouco mais de 4 meses. Foram assim, 3 meses. 3 meses colocou para funcionar. Inclusive eu comecei a despachar daqui para que funcionasse. Eu trouxe o gabinete para cá. Existia assim a estrutura física, mas uma estrutura física repleta de infiltrações. Na época já tinham os móveis planejados, mas como tinha muito problema no telhado, chovia dentro, esses móveis que foram inseridos, né, todos planejados, estavam todos lá, tá tudo exatamente encharcado. Então nós tivemos, né, com a equipe de rever, mexer toda essa parte de infiltração, de piso, telhado, mobiliário, e fizemos toda uma moldagem nela também. E eu lembro quando nós tivemos aqui, vamos descer lá? Não, quero descer? Vamos. Eu lembro quando eu tive aqui, né? Vamos descer agora lá para mostrar um pouquinho. Se puder, pega o teu microfone que eu acho que ficou no cinto. Ali dentro é muito bonito. É muito bonito. Eu achei muito... É difícil você encontrar em algumas unidades de saúde particulares um prédio bonito daquele jeito ali. Quem que escolheu aquilo? Por que vocês definiram fazer um negócio tão... É aquela ideia que fica, por ser público, será que precisa ser assim? Precisa gastar com isso daí? Não, vamos lá. Nós temos uma outra visão, não é porque é público que tem que ser mal feito. Exato. Né? Então a gente tem que seguir o mesmo padrão, porque é um indivíduo que está vindo buscar o atendimento. E os profissionais que geralmente atuam no público são os mesmos profissionais que atuam no privado também. Correto. E fizemos um ambiente bonito, acolhedor, para poder garantir aos funcionários um ambiente em que ele possa trabalhar com satisfação, motivado, para atender bem também o usuário. Então vamos lá, dá uma mostrada lá dentro, como é que ficou, Luizana. Bom dia, tudo bem? Bom dia. E aí vocês em 3 meses inauguraram aqui? Em 3 meses fizemos uma força-tarefa, conseguimos fazer essa inauguração aqui. E aí, tudo bem? Como está? De máscara aí, quase não reconhece, não é? Interventora, Daniele, que foi quem esteve à frente da saúde quando inaugurou aqui, nós estamos fazendo um levantamento sobre os problemas e as soluções da saúde de Cuiabá. Não é você fazer isso, ainda se fazer ainda não é. A gente precisa encontrar soluções. Hoje está no qual bairro? Nosso do parque, lá mesmo, no lugar. E para você, o que falta hoje na saúde da tua região para melhorar a saúde? Como está a atenção básica? Na minha região não tem posto de saúde, tem no Parque Cuiabá. E aí, quando vocês precisam, o que vocês fazem? Tem que vir lá. Acaba vindo para nós estávamos falando justamente sobre isso. E como a falta da atenção primária lá no bairro acaba sobrecarregando aqui. Exatamente. É o bairro próximo que é o Parque Cuiabá não tem médico. E dia que você chega não tem nem de pirona. Aí deu algum problema, vocês têm que vem pra cá. Vem pra cá. E aqui o atendimento? Bom, hoje agora eu acabei de chegar, né? Tá. Mas assim, sempre quando eu procuro à noite é razoável, mas durante o dia é esse caos aqui. E a estrutura, o que você achou? Bonita? Eu gostei, sim. Organizadinha, sim, tá de dignidade também, sim, né? Não tem que ser, não é porque é público, tem que ser de qualquer jeito. Não, tá excelente, mas assim, eu acho que tem que ter mais agilidade. Se funcionasse lá no bairro, possivelmente você não precisaria nem vir aqui, porque é de longe lá aqui, né? Longe, é quase 1 hora. É quase 1 hora, quase né? chegando no Santo E aí não sobrecarregaria aqui. Sim. A gente vinha falando, né, a Daniele hoje ela não está mais na saúde do Cuiabá, ela é servidora, mas está hoje no governo do estado, né? Ela vinha falando justamente sobre isso, da importância da saúde nos bairros funcionários para que a gente não sobrecarregue, porque aqui é uma unidade de pronto atendimento, querendo ou não, o ideal seria atender só casos urgentes, urgência, uma criança que está com um problema de saúde, um idoso, alguém que teve um problema, que precisou de um SAMU ir lá buscar e vem para cá para estabilizar e levar para o hospital, né? Mas acaba que tudo acaba caindo aqui. Acaba vindo para cá, coisa que um posto de saúde, um PSF, poderia estar atendendo. Poderia resolver, né? Exatamente. Tá bom. O mais resolutivo lá sobrecarrega. Sobrecarrega aqui. Verdade. Ó, Deus abençoe. Melhoras aí. Quem que tá passando mal? Você mesmo ou ela? Melhoras. Melhoras aí, tá, moça? Muitos são pacientes que poderiam ter seus problemas resolvidos na atenção básica mesmo. Não necessitaria vir para uma unidade uma de UPA, né? Até porque... Hoje são 4 UPAs, 3 são UPAs. 4 UPAs, né? Isso. E assim,
Essa daqui é que eu te falei que tem maior movimento. Existe a UPA Pascoal Ramos, que ela é muito distante, a dificuldade para Acesso até lá, remanejamento de profissional. Por quê? Na época, o que a gente fez? Diante dessa dificuldade, nós fizemos um remanejamento, né, desses profissionais para ficar igual o funcionamento em todas as unidades e fizemos uma nova lei do prêmio, colocando um incentivo à distância. Para aquele que Para precisa que quem, deslocar, né? Exatamente. E também começamos a fazer o pagamento de adicional extra, para plantão extra. Então isso a gente conseguiu manter. O que está acontecendo agora? Não estão pagando os plantões extras, então esses profissionais já não estão pegando. Na época nós tínhamos conseguido ficar 25% apenas na dependência de plantões médicos nas UPAs e na policlínica, e hoje a gente já está vendo exatamente porque os servidores da prefeitura não querem porque não estão recebendo. E querendo ou não, o profissional ele tem a questão do deslocamento. Realmente, alguns têm 2 ou 3, às vezes tem 2 vínculos, ele tem que cumprir uma carga horária até 4, 5 horas da tarde. E para se deslocar até lá, se não tiver exatamente, aí não consegue. Não quer. Então essas unidades mais distantes, elas estão desprovidas de profissionais por causa dessa situação também. É isso aí, parabéns, tá? Parabéns. Isso daqui é uma unidade importante. Mesmo com essa unidade de saúde, a gente sabe que a saúde de Cuiabá ainda sobrecarrega. Sobrecarrega, né? Exatamente. O ideal seria uma reforma, uma readequação de todas as unidades com o mesmo padrão. Com o mesmo padrão. E tem muitos usuários que vêm, eles não são pacientes graves, mas a gente observa essa melhora quando ele entra numa unidade bonita, ele se sente bem. Se sente muito melhor. Exatamente. Muito melhor. Eu acho que todo o ambiente, ele transforma também, né? Sim. A gente falava outro dia, quando nós comentamos sobre os buracos na cidade, a gente vinha falando dos buracos na cidade, e tem uma teoria no direito que fala a teoria da janela quebrada, né? Que onde o ambiente tá bem cuidado, tá ao zelo pelo ambiente, automaticamente a gente percebe que tudo ao redor funciona melhor. Onde você vê uma parede suja, um vidro quebrado, um aparelho que não funciona, um ar-condicionado que não vai, parece-me que automaticamente as pessoas tendem a depredar também aquele ambiente, não cuidar dela, não tem o zelo. Não tem zelo. Essa é uma... E vou te perguntar, tem dinheiro a saúde de Cuiabá para fazer tudo isso que a gente está falando? Bom, durante a intervenção, nós trabalhamos com o mesmo recurso que é previsto em LOA. Então, no município de Cuiabá, na área da saúde, a LOA era de 102 milhões. Nós trabalhamos mensal. Nós trabalhamos com este recurso e a gente conseguiu. Qual que é o problema hoje? São as dívidas acumuladas da gestão. É o passivo, né? Exatamente, é esse para trás. E para sanar isso precisa de dinheiro novo. Agora, se não fossem essas dívidas, com este recurso, é possível sim prover todas essas melhorias. É gestão do recurso, né? É trabalhar com seriedade, com honestidade. Eu falo assim, o que é a questão da credibilidade? Hoje estou como deputado, eu tenho minhas emendas parlamentares. Eu confesso para você que o recurso que eu coloquei na saúde de Cuiabá, das minhas emendas, irão para os hospitais filantrópicos. Tá? Por quê? Porque eu tenho muito receio de como será aplicado um recurso que eu colocar em Cuiabá enquanto estiver com a gestão Emanuel Pinheiro. Ano que vem, se Deus quiser, teremos um prefeito melhor, seja lá quem for, né? Quem o povo escolher, quem Deus e o povo escolher. Mas eu preferia ali o Hospital Geral, estou ajudando o Hospital Geral, o Hospital do Câncer, para a gente tentar. Esses são hospitais importantes que eu sei que tem gestões que, dentro do seu funcionamento, não tem um histórico tão ruim quanto a Prefeitura de Cuiabá. Então, e ajudei o interior também, mandando recursos para a saúde do interior, mas em Cuiabá eu tenho essa dificuldade por conta da credibilidade de como vai ser aplicado um recurso de emenda proveniente do deputado Diego Guimarães. Então, se isso acontece com um deputado que teve muito voto em Cuiabá, que quer o bem, quero ver minha saúde funcionando, eu imagino com um fornecedor, eu imagino com um trabalhador que depende também, né, querendo ou não, os atrasos de salário, pagamento dos prêmios, pagamento das terceirizadas, que automaticamente quando atrasa as terceirizadas têm dificuldade de honrar com o salário dos seus colaboradores. Então a gente percebe que essa crise de gestão e de credibilidade da saúde de Cuiabá é um dos grandes motivos pelos quais a saúde não consegue ir, né? Você tem 100 milhões ao mês de orçamento, vai dar 1,2 bi aproximadamente, é quase um terço do nosso orçamento
empenhado na saúde, dava de fazer muita coisa. O problema é o que você diz, né? O passivo. Também, a gente tem aí diversos escândalos de corrupção que tocam a nossa saúde. Eu vi muito empresas terceirizadas, prestação de serviços médicos, plantões e etc., que funcionavam por 6 meses, quebravam e deixavam um rombo para os trabalhadores. Tem muito médico por aí, enfermeiro, que estão com crédito com essas empresas que não sabem se um dia vão receber. E alguns deles nem queriam mais pegar plantão, não querem mais trabalhar para Cuiabá porque trabalha sem saber se vai receber. Então essa crise de credibilidade, eu acredito que também seja um dos grandes problemas da nossa saúde. E isso está se intensificando, porque a gente está falando de dívidas para trás. Agora, após a intervenção, tem prestador de serviço que está sem receber desde novembro. Então, por isso que a gente tem ouvido constantemente ameaças de paralisações, suspensões de serviços, porque já são quase 5 meses de inadimplência. E não tem quem aguenta, né? Trabalhar de graça, fornecer material por 5 meses sem receber, né? Mas aí vem as prioridades da gestão, né? Aquilo que a gente estava falando. Nós conseguimos trabalhar com o dinheiro da LOA, mas porque houve uma interferência do governo do estado e do Tribunal de Contas. Para segurar esse dinheiro. Para segurar esse dinheiro. Por quê? Porque a prefeitura, ela passava o dinheiro para o Fundo Municipal de Saúde apenas para o pagamento da folha líquida. Nada mais. Aí fornecedores, não, nada mais, era a folha líquida. Aí as demais dívidas, a Secretaria de Saúde, ela tinha como receita apenas os recursos da União e do cofinanciamento estadual. Que não são suficientes. Não é suficiente. Então, aí houve aquela obrigatoriedade, uma cautelar do Tribunal de Contas, de que deveria fazer a retenção de ICMS e PVA até chegar no valor da LOA direto ao Fundo Municipal de Saúde. Então, nós tínhamos a garantia todo mês de trabalhar com 102 milhões de reais. Hoje, não tem essa garantia. Quando você olha, por exemplo, os hospitais que são gerenciados pela empresa cuiabana, são 2 hospitais que eles têm um custo mensal de 29 milhões. A prefeitura tem passado... o São Benedito, e o HMC. HMC, Hospital Municipal, se a prefeitura passa somente a folha líquida, né, o valor da folha líquida, vai ter inadimplência, paralisação de serviços e o rombo vai ficando cada vez maior. E esse é um dos problemas também. E também a prioridade nos pagamentos. Por exemplo, na época da intervenção, nós precisávamos fazer um enxugamento dessas dívidas, né, e dos contratos. Lá na empresa cuiabana tinha um contrato com uma empresa de monitoramento que custava 300 mil mês. Fizemos cotação, a mesma empresa ofertou pelo mesmo serviço o valor de 30 mil. Como assim? Uma economia de mais de 270 mil reais. O mesmo serviço, a mesma empresa. Então, é gestão, sim, com gestão muda. Botando uma lupa em cima de todos os contratos. Exatamente. Daniele, você pela experiência que você tem, e eu acredito que foi um dos maiores desafios, talvez, da sua carreira profissional, ter administrado a saúde de Cuiabá. Foi. Primeiro, por que você foi escolhida? Qual o balanço que você faz aí profissionalmente disso? E se você pensa em um dia voltar a gerir a saúde de Cuiabá ou não, teria esse desejo no seu coração? Porque eu percebo que muita coisa ficou por terminar, né? Você não, infelizmente a intervenção você não controlava, não partiu de você o desejo de ter a intervenção, muito menos de terminar ela. Eu sempre defendi que ela deveria ir até a final da gestão Manuel Pinheiro, para que o próximo prefeito pudesse pegar uma saúde mais redonda. Como que a profissional Daniele vê esse período e para frente, para o futuro? Você fala, não quero mais aquilo ali porque é muito problema para mim. Ou não, eu gostaria de ter esse desafio no futuro de, quem sabe, ajudar novamente Cuiabá a cuidar da saúde das pessoas que aqui moram. Olha, foi um desafio gigante na minha vida profissional e também na minha vida pessoal. É uma intervenção histórica, né? Ainda mais aqui no município do estado, né? No Brasil, no município de Cuiabá. Foi um momento muito difícil. Eu acredito que eu fui escolhida pelo conhecimento, né?
governador tem da minha trajetória enquanto servidora pública. Trabalhei no governo dele no início como secretária adjunta de regulação, fui secretária adjunta executiva, fiquei no lugar do secretário de Estado em alguns momentos, assumindo a frente da pasta num dos momentos mais difíceis, né, que foi a época da Covid. Eu fui assumir a Santa Casa na época da requisição administrativa, acumulando esses cargos. Então eu acredito que eu tenho uma trajetória profissional de entregas, né, e de confiança também, pelo fato dele ter me chamado para assumir esse cargo tão difícil. Essa missão aí, no momento quase em que, impossível, né? Quase impossível, todo mundo sem esperança, sem dinheiro, um caos total instalado. Mas foi um trabalho em equipe, que eu tenho que agradecer também, que eu tive todo o apoio dos órgãos de controle, Ministério Público, da Assembleia, do Tribunal de Contas, do Governo do Estado. Então, todo mundo trabalhando junto nessa mesma missão, que era em prol da população. 10 meses foi um tempo muito curto para a gente trabalhar. Eu, como servidora pública, claro que eu tinha vontade de fazer muito mais, mas não foi possível. E hoje eu não vejo eu retornando para assumir novamente, não. Eu acho que eu dei minha contribuição, mas eu estou, como servidora pública, aí querendo ajudar naquilo que for possível e melhor para a população. Eu acho que o governador foi muito sábio na sua escolha, porque quando houve a intervenção, todos falavam que era uma intervenção politiqueira, que tinha um pano de fundo das eleições municipais, e já nós vamos bem ali, ó. Pega aquele outdoor ali, ó. Vamos passar lá na frente do Hospital Central e falar um pouco da importância dele também para a saúde do Estado e saúde de Cuiabá. Então eu estava dizendo, o governador acho que foi muito sábio na sua escolha, porque diziam que tinha um fundo eleitoral, um fundo político nessa intervenção. E eu confesso que até eu esperava, ansioso, para ver quem seria anunciado como um interventor. Primeiro teve o Dr. Hugo, que é um procurador do Estado, não é político, não é um excelente profissional, extremamente capacitado. E aí, quando retomou a intervenção, a Daniele foi escolhida. E a gente esperava realmente, eu particularmente esperava, vamos ver quem que vai ser escolhido, porque pode ser um pré-candidato futuro aí a prefeito de Cuiabá, pode ser um sucessor aí do próprio Mauro Mendes, ou até o secretário Gilberto, porque o secretário Gilberto, que é o secretário de Estado, já foi mandatário como vereador, foi candidato a deputado e hoje é suplente, assumiu recentemente na Assembleia. Então todo mundo esperava que fosse colocar alguém que tivesse essa pegada mais política e deixasse um corpo técnico para fazer a parte administrativa. E o governador não optou por isso, né? Acho que foi muito inteligente da parte dele em agir dessa forma, porque ele tirou essa carga de quem estava gerindo. Você não carregava essa pecha de ser uma mandatária. Não que não possa ser, eu acho que inclusive Cuiabá e Mato Grosso precisa de pessoas qualificadas como Daniele, com mandato, para nos ajudar. Afinal de contas, eu sou advogado, o que eu conheço de saúde pública é do dia a dia do mandato, é das leituras, das audiências públicas que eu participo, mas eu confesso que não sou um grande conhecedor, um profundo conhecedor da saúde pública do SUS, como a Daniele é. Mas eu acho que foi muito inteligente e você soube conduzir isso junto com a sua equipe, porque a gente sempre via que você não estava sozinha, tinha todo um corpo técnico contigo te auxiliando, porque não politizou a intervenção. A intervenção não foi o trabalho de vocês, ele estava muito imune às interferências políticas, no sentido de ter que tirar uma foto com A, com B, ter que agradar vereador, ter que agradar deputado, ter que agradar o próprio governador, seja quem for. Vocês tinham ali essa blindagem por parte dos órgãos de controle, Ministério Público, Tribunal de Contas, por parte do governo do Estado, do próprio Poder Judiciário, que respaldou a intervenção, dando autonomia e validando alguns atos também. Eu percebia que em alguns momentos vocês tinham receio e ia lá e buscava o ok deles para, como diz o outro, não tomar uma decisão sozinha que mais tarde pudesse levantar qualquer tipo de suspeita ou macular todo um trabalho sério que vinha sendo feito. Então isso foi muito importante. E eu acredito, Dani, que para quem pretende aí administrar Cuiabá nos próximos 4 anos, esse perfil técnico ele é muito importante em várias áreas. Se a gente pegar a saúde, a educação, a gente pensar no desenvolvimento econômico do município como Cuiabá,
a maior parte dos cargos de chefia são indicação política, sim, mas ela precisa ser somada ao conhecimento, saber que existe um problema e conhecer desse problema para apresentar soluções. Só pena de a gente ter um quadro de direção extremamente fraco que não apresenta resultado. E o que as pessoas pedem hoje, quem paga seu IPTU, quem paga seu IPVA, quem é trabalhador que não tem nem tempo, às vezes, para acompanhar tudo que acontece, ele quer ter uma cidade limpa, organizada, que a saúde funcione, que seu filho tenha uma escola digna, ou quem tem um filho com deficiência, que possa ter uma educação inclusiva, que funcione, ter uma atenção por parte da saúde para essa criança, que lhe dando condição de desenvolvimento das suas habilidades psíquicas e motoras, conforme as suas limitações, conforme as suas deficiências, muitas das vezes. Eu acho que é isso que as pessoas esperam. E o gestor moderno, ele tem que pensar dessa forma. E sem puxação de saco, aqui eu acho que o governador tem essa qualidade. Até nos quadros que hoje nós temos de secretários de Estado, a gente percebe que poucos ali têm uma aptidão para política, para ser um mandatário talvez. A maior parte deles tem muito mais uma parte técnica que lhe respalda estar no cargo do que necessariamente um endosso político de um partido ou de um cacique político que o colocou nesse cargo, né? Isso. Vamos lá no nosso Hospital Central? Vamos Passar ali lá. na frente, falar um pouquinho dele, qual a importância dele. Você sabe quantos leitos vão ser ali? Vai ser, se não me engano, 296. É muito, hein? É muito, é muito. Vai ser o maior do estado, né? Ou não? Não, maior ainda vai ser o Júlio Miller. Ah, o Júlio Miller Júlio ainda é Miller maior, né? É maior. E aqui vai ficar vocacionado para alta complexidade. Alta complexidade, né? Isso. Uma estrutura não vista ainda aqui no estado. Não, o que eu ouço que tem de mais moderno na saúde Exatamente. do Brasil e do mundo aí está sendo trazido para cá. É isso maravilhoso. mesmo. Nós já tivemos uma das melhores saúde bucal do Sim, foi país, referência. né? Nós voltamos agora no Cara, final que do tinha ano. de dentista e custa caro, né? Os concursados que viviam nas unidades sem ter o que fazer, Caríssimo. porque não tinha insumos. Eu lembro que eu ia nas unidades de serviço, Diego, estamos aqui para atender, mano. Não tem, tá quebrada aqui, a cadeira tá quebrada, não tem o sugador, não tem o negocinho de fazer obturação lá, não tem isso, aqui não tem. Não tem. Então fazer o aqui quê? em Cuiabá tem 10 CELs, né, que fala que são os centros especializados em odontologia. Cada CEL tem 10 cadeiras odontológicas com os profissionais. Estavam quase todos parados. E o que a intervenção fez nesse período? Nós arrumamos A saúde todas bucal, as né? cadeiras odontológicas, colocamos para funcionar 100%, garantimos os medicamentos, os insumos. Nós voltamos a confeccionar as próteses dentárias que estavam suspensas desde 2019. Dá de entrar por aqui ou entra pelo outro lado? Aqui. E aí? Vamos lá, saúde bucal. Desde 2019, sem as próteses dentárias, então nós conseguimos retomar com contrato, garantindo as próteses aos usuários. Nós implementamos algo novo também no município de Cuiabá, que é a radiografia e a tomografia da boca. Odontológica, exatamente, que também não tinha. Só que assim, cada ampliação que tem da saúde bucal é importante, mas ela é um custo muito alto para a gestão. É contínuo, né? Ele é contínuo. Não é investimento único. Então, não é chegar agora, arrumar a garantia e daqui 6 meses parar. Tem que ter um planejamento para a continuidade desse serviço. São muitos profissionais que têm um custo muito alto para a gestão. Mas o benefício que traz para a população. E tem um quadro de servidores bem amplo na saúde bucal, né? Nós temos bastante dentistas. Eu me recordo que muitas vezes eu fui até unidades de saúde bucal e os profissionais estavam lá, excelentes profissionais. Eu conheço alguns que, no particular, custam uma nota para você fazer uma limpeza dentária com eles. E eles estavam lá falando, Diego, eu tô aqui, eu quero trabalhar, mas a cadeira tá quebrada, os equipamentos não estão funcionando, não tem insumo, nós não temos o básico, o flúor, nós não tínhamos um flúor para poder passar na boca de quem quer. Então, a saúde bucal de Cuiabá retrocedeu muito também. E a saúde bucal, então, carece desses investimentos contínuos para que possa
possa atender a população, né? Exatamente. São 10 centros? São 10 CELs. E além desses CELs, nós temos as unidades que tem, né, a sala de odontologia, e em todas as UPAs também tem o serviço de urgência e emergência em odontologia também, 24 horas. Nós estamos chegando aqui num lugar, nós estamos aqui no Centro Político. Essa é uma obra que começou, acho, na década de 80, 70. É o famoso Hospital Central. Uma obra que eu trabalhei quando eu me formei e ainda estagiário aqui no Ministério Público. Eu passava todo dia aqui e via aquele esqueleto, aquela obra parada aqui. E tá dentro de Cuiabá, tá dentro do Centro Político, e o governador Mauro Mendes teve essa coragem, junto com a equipe da Secretaria de Saúde, de retomar essa obra. Hoje você está lotada dentro da Secretaria de Estado de Saúde, e se você puder falar um pouquinho da importância dessa obra, não só para Cuiabá, porque ela está dentro da nossa cidade, inevitavelmente muitos cuiabanos vão ser atendidos aqui, mas para o estado de Mato Grosso, é o nosso Hospital Central. Bom, essa obra, com esse hospital, ele vai ser uma referência nos serviços de alta complexidade, principalmente na área de cardiologia, neurologia, no caso de partos de alta complexidade também. Então, uma gama de serviços especializados. Faltava um hospital desse porte aqui na capital e vai desafogar em muito as dependências de outros hospitais. Com a implantação desse hospital, vai ser preciso rever toda a rede de assistência que tem hoje aqui na capital, né? Então, por exemplo, fala-se muito na alta complexidade no São Benedito, no HMC. Com a inauguração desse hospital, vai precisar rever vai ser todo... um verdadeiro imã que vai puxar tudo. Exatamente, porque serviços de alta complexidade, você não pode ter ele descentralizado em várias instituições aqui na capital, né? É um serviço que concentra tudo aqui. Toda exatamente, exatamente. Vamos descer lá um pouquinho, só pra gente... Aproximadamente quantos leitos vão ser? 296 leitos, se não me engano. Uma estrutura totalmente ampla, não vai ser igual esses hospitais que são tudo apertadinho, vai ter o diferencial dos leitos de UTI também. Eu vejo que por fora ele é moderno, por dentro também será moderno assim? Exatamente. Olha só que legal. Primeira vez que eu venho visitar essa obra. Você sabe que quando o governador decidiu por essa obra, nós viemos conhecer aquele prédio abandonado ainda. Certo. E na época tinha a intenção de trazer para esse complexo a cidade da saúde, né? As unidades descentralizadas ficariam aqui próximas. E aí o governador, sempre tendo ideias excelentes, ele vislumbrou a retomada da construção desse hospital. Do Hospital Central. Exatamente. Aqui do lado nós temos o CRIDAC. CRIDAC. Então, uma estrutura moderna. Lá, mostra lá, Pato. Olha que bonito lá. E tem previsão de entrega dessa obra? Parece-me que vai entregar a estrutura agora no final do ano. Meu Deus do céu. É muito grande. Mas que obra bacana, hein, cara? Ó, isso daqui vai fazer uma revolução na saúde do estado. Não, eu falo pra ti, isso daqui vai ser... Cuidado aí, Davis. Isso daqui vai ser um centro regional, você pode escrever, com não só para Mato certeza. Grosso, outros estados vão começar Vai vir para cá, só para você ter uma ideia como que está hoje, olha a situação, cuidado aí, Pato. Na parte da cardiologia, revascularização. Aqui em Cuiabá, só quem faz é o Hospital Geral. O estado fez um contrato lá com o Hospital de Nova Mutum. É um hospital novo. Eu vi aquilo lá, comprou serviço. Os pacientes de Cuiabá estão indo para lá para fazer. Olha só. Muito bom. Mas para você ver, pacientes da capital estão indo para lá para realizar a cirurgia. E aí, pessoal, então, eu quero até parabenizar aqui a Secretaria de Estado de Saúde, o Gilberto Figueiredo, secretário, o governador Mauro Mendes, por essa obra fantástica que vai ajudar muito a saúde de Cuiabá. Quero agradecer por perguntas. Eu acho que quem quer ser prefeito de Cuiabá nos próximos 4 anos precisa desse bate-papo. Cuiabá pode mais, nós não queremos só um problema, nós precisamos falar de soluções, coisas que Cuiabá precisa para poder ter uma saúde melhor para aqueles que aqui vivem. Obrigado. Obrigada, deputado. Vou poder participar e falar um pouco do que a gente vislumbra, né, para a saúde do município de Cuiabá.
Cuiabá pode mais, né? Cuiabá pode mais. Valeu, obrigado. Obrigada. Fechou. Obrigadão. Valeu, bora.